Shalom a todos que estão do outro lado. Quero saudar os meus irmãos com a paz do Senhor, dizer que estamos aqui mais uma vez para falarmos do Reino de Deus. Lições do Reino de Deus, como fiz atrás. Momento para falarmos de amor. Então estamos aqui para compartilhar, para falarmos da Palavra de Deus. Sabemos que estamos a falar uma saga que Deus perdoa a nossa ignorância, que tem como título do volume 2, Senhor Jesus, Rei ungido e Deus encarnado. E hoje queremos falar, como postei aí na minha cronologia, do engano da interpretação da graça e do escândalo da graça. Por quê? Por que estamos a falar desse tema? Desculpa. Estamos a falar desse tema porque é um tema de tamanha importância. A graça é o meio pelo qual nós somos salvos. Então, se você não tiver noção da graça, teremos problema. A graça veio por intermédio de Jesus Cristo. E nós somos salvos pela graça. Mandemos um silêncio, por favor. Somos salvos pela graça. Parece uma utopia, mas é a verdade. Não é pelo esforço, não por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo da graça. É pela graça. Não é por obras para ninguém se gloriar, mas é pela graça. Mas eu queria te dizer uma coisa. Às vezes nós pensamos que a graça só começou quando Jesus veio. Sim. Por que é necessário nós falarmos sobre a graça? Qual é o objetivo da nossa mensagem sobre a graça? Quando lemos no livro de Judas, aleluia, vamos dar conta do porquê temos que trazer a graça. Temos que levar a graça. Obrigado. Nas pessoas. No livro de Judas, capítulo 1, que só também um capítulo, no seu verso 4, diz o seguinte. Mas eu vou começar no 3, no versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Há necessidade de nós falarmos da graça porque durante todo esse tempo, depois da vinda de Jesus, depois da sua partida para a eternidade, e Ele continuando morando, nós habitando em nós através do seu Espírito Santo. Então, no meio de nós, pessoas que vieram criar uma confusão sobre a graça, dissolução sobre a graça. E esse é um dos problemas que tem levado as pessoas, é um dos enganos a má interpretação da graça. A graça não começou depois da morte do Senhor de Cristo. A graça começa logo lá no Gênesis. Deus criou os céus e a terra. E de graça deu o quê? Deu ao homem. Deus nos encheu de quê? De honra e de glória. E nós somos quê? Louvor da glória de Deus. Somos a luz da graça de Deus. Então, desde o primeiro capítulo,
de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, até nos livros apócrifos, vamos ver que a graça está lá. Deus queria destruir o mundo, mas achou graça em Noé. Então não somos nós que achamos graças a Deus, não. Nós só retribuímos o favor de Deus imerecido que Deus tem nos dado. A graça, que esse plano de redenção foi feito antes da criação do mundo. Antes que existisse o mundo, Deus já tinha nos dado graça. Porque a redenção nasceu primeiro que o princípio. Porque Deus é eterno. Ele é o primeiro e o último, não tem princípio. Então quando vemos, por que nós ensinamos a graça? Por causa dessa confusão que houve. E achamos que a graça só começou quando Jesus veio manifestar. Não, a graça foi manifestada antes da fundação do mundo. Só veio se manifestar através de Cristo. A graça já está antes da fundação do mundo. Então veio se manifestar. A graça teve sempre a se manifestar, mas em termos físicos, Jesus veio se manifestar. Que é a graça, porque Jesus é a graça de Deus. Jesus é a graça. Jesus é o favor imerecido. Jesus é aquele que não merecia morrer por nós, mas morreu. Jesus é aquele que não podia nos amar, mas nos amou primeiro. Sendo ainda nós pecadores. Agora, quando nós lemos no livro de Efésios 2, ou então me dá conta aqui, nós somos salvos pela graça. Por quê? Porque a graça foi disponibilizada para quê? Para todo mundo que ser salvo. A graça é o favor de Deus para a humanidade se salvar. A graça é a demonstração do amor de Deus para esta humanidade que se perdeu através de Adão. Então Deus nos deu a quê? A graça. Deus achou graça em Noé, não destruiu o mundo. Deus achou graça em Abraão e começou o plano da manifestação da graça salvadora do homem. A implementação da salvação, da graça da salvação, começa no Éden. Depois de Adão pecar, a graça estava disponível. A graça sempre esteve disponível desde o princípio, foi porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E as obras de Deus já foram terminadas. Ele está a descansar. Ele nos leva no descanso. Agora, qual é o trabalho que nós fizemos? Descansar no Senhor. Porque Ele já terminou as suas obras. Até um novo céu, uma nova terra, Ele já nos preparou. Oh, glória a Deus. O que nós vamos fazer nessa terra, Ele já escreveu. Então a graça é o quê? A graça é o favor de Deus para aquela pessoa que não tem direito. Mas Deus lhe dá o direito de ter. A graça também é a força para que você tenha a capacidade de fazer a vontade de Deus, de obedecer os mandamentos de Deus. A graça de quem te capacita, te fortalece. Por isso é que em 2 Timóteo, no capítulo 4, no seu verso 22,
Acho que é 1 Timóteo. Deixa eu lá ver, vamos lá ver. 1 Timóteo. Então eu devo ter metido mal o versículo aqui. Vamos lá ver. Glória a Deus. Ah, tá certo. Devemos crescer na graça e no conhecimento. A salvação é pela graça. É Efésios 2:8. Isso não veio de nós, é por meio da fé. E quem trouxe a salvação? Quem trouxe a graça? Quando lemos em João, João 1:14 em diante, vamos ver que a lei veio através de Moisés, mas a graça veio através de Jesus Cristo. E muitas das vezes, Paulo teve um debate claroso sobre a graça. Por quê? Porque as pessoas têm achado que é pelas obras que têm feito que serão salvos. Têm achado que através da graça já estamos salvos e podemos viver a nossa vida como está, porque Deus entende, nós somos salvos pela graça. Mas a graça nos dá capacidade, ela nos fortalece, como diz no livro de Hebreus 13:9, no livro de Pedro 5:10, ela vem nos fortalecer para permanecermos diante de Deus. Por isso, quando Paulo estava aflito, Deus lhe falou o quê? Paulo, a minha graça te basta, porque Ele te aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Deixa eu te dizer que também a graça está disponibilizada para todo aquele que crê em Jesus. Às vezes pensamos que a graça é só para os cristãos. Por isso é que vamos ficar surpreendidos na eternidade quando damos conta que vamos encontrar meu vizinho que era muito bêbado, está nos céus. A Bíblia diz que Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para morrer a favor de quê? De todos. De todos. Quer dizer, olha, é necessário que as pessoas entendam que a graça não é uma coisa particular para alguns, outros não. Deus deu a graça para todos. Por isso é que no livro de Hebreus 13:25 diz que a graça seja com todos vós, todos. Deus não separou porque não, vou só salvar esses. Não, Deus disponibilizou a graça, que é o favor não imerecido. Aquilo que você não merecia, mas Jesus fez por você. Ele não merecia morrer por nós. Nós éramos pecadores, como diz no livro de Efésios 2:1 em diante.
Mas diz pela salva que fomos salvos, somos salvos. Isto não vem de quê? Não vem de nós. É um dom de Deus. Por isso é que no livro de Tito, no seu capítulo 2, versículo 11, diz que porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça é a manifestação do amor de Deus para a humanidade. Não é para a igreja, para o povo de Israel só, não. É para a humanidade. O facto do plano da redenção começar com Abraão não dá o direito do povo de Israel ser o detentor da graça. Eles são primogênitos, isso aceitamos e oramos a favor deste povo, que também é povo de Deus. E é o povo eleito, tem aliança, mas deixa-te dizer que a graça de Deus foi disponibilizada para todos. E cada um de nós tem que ter essa noção da graça, do favor de Deus. Está disponibilizada para todos nós. Agora, o que nós devemos fazer com essa graça? O sentido diz que porque a graça de Deus que foi manifestado, trazendo salvação para todos os homens, todos os homens, todos, sem exceção, maluco, drogado, pessoa que tem vício na pornografia, na masturbação, qualquer pessoa, feiticeiro, a graça está disponível para todos. A graça é Cristo. A graça é o amor manifestado de Deus para ti. Que está me vendo nesta hora, que acha que não, está tudo acabado. Deus não me ama. Deus não quer saber de mim. Mentira. Mentira do diabo. A pessoa que mais quer o teu bem, mais do que o teu pai e a tua mãe que criaram você ou nasceram você, é Deus. Se não fosse por isso, mesmo sem você o conhecer, Ele morreu por você. Mesmo sem você o conhecer, Ele te chama. Ele se doou por você. Ele entregou a sua vida por você. Esta é a graça. Essa é a manifestação da graça. Não importa quem é você e como é você. Vinde em mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu os aliviarei. Eu tenho chamado a atenção aqui nas pregações, porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Sabem que a palavra de Deus é a palavra da graça. Porque a graça nos leva ao conhecimento. Nos faz crescer em conhecimento. Nos favorece. Nos dá alegria. Mas ao mesmo tempo nos capacita para estarmos firmes, para fazermos a vontade de Deus. Então você sozinho, sem Deus, não vai conseguir. Porque muitos dizem, não, tens que deixar de fazer aquilo, tens que deixar de se prostituir, tens que deixar de beber, tens que deixar de namorar com fulano, porque tens que namorar, tens que deixar com fulano. Não vais conseguir, porque não tens capacidade de vencer o Espírito que está sobre você. Porque é um demônio que habita em você. Então, só o Espírito Santo tem força suficiente, através do sangue de Jesus, através da redenção de Jesus, através do amor de Deus, de entrar na tua vida
e tirar o que está lá, varrer a tua casa, que é a tua vida, endireitar, de tirar a tua vida e dar a vida dele, que é melhor que a tua. Então, se você não tiver em Cristo, não tens como vencer. O Espírito está em você. Porque em Cristo nós somos mais que vencedor. E maior é aquele que está em nós, que está no mundo. Não tens como. Eu tenho visto pessoas falar, porque não, ainda vou ter que fazer isso. Não, meu irmão, vem como estás. E deixa Cristo moldar você. Regenerar você. De dentro para fora. Porque o Evangelho de Deus é o único que tem poder para salvar. Como diz o Romanos 1,16, é o único. O Evangelho de Cristo é o único que tem poder para salvar o homem. A graça. Por isso é que nós falamos em Evangelho da Graça, porque a graça está disponibilizada. Não tens como, não vais conseguir vencer sem a graça. Porque a graça, como vimos aí, a graça te fortifica, te fortalece. Este é o engano das pessoas, que acham que vão poder fazer sem a graça. Não. Acham que por muitos fazer, por ser boa pessoa, não, por muito ir na igreja, mesmo odiando o irmão, mesmo sendo egoísta, mentiroso, mesmo tendo mágoas no coração, orgulho, acha que vai ser salvo. Mesmo com a graça disponibilizada ali para quê? Para te perdoar. Porque a graça é multiforme. A graça traz com ela quê? Perdão, salvação, bênção, vida e abundância. Nós superabundamos em quê? Em graça. Então é engano das pessoas achar que podem viver sem a graça de Deus. E porque estão na graça, podem fazer tudo o que querem fazer. Podem pecar porque não estamos na graça. Não importa, Deus já perdoou tudo. Deus já perdoou o pecado. A Bíblia diz que quem anda no pecado não é de Deus. Quem vive pecado não é de Deus. E não abuse da graça que Deus nos deu. Não abuse da graça. Porque o trono que tens de chegar é de graça, é da graça. O Espírito que está dentro de você é o Espírito da graça. Hebreus 10, 20. O Espírito da graça, o trono é da graça. Hebreus 4, 16. Chegai com ousadia ao trono daqui, da graça. Para que seja ajudado no tempo oportuno. Então, como é que você vai ser ajudado a vencer se não se chega a Deus? Não se chega a Jesus Cristo que trouxe a graça? A graça é a verdade e vem a por de Jesus Cristo. Então, é Jesus. A graça veio substituir a lei. Claro. A lei era uma ponte que nos apontava aqui a Jesus. O fim da lei é Cristo. E se você tem o Espírito da graça, você tem capacidade suficiente dada por Cristo para lhe obedecer. Para obedecer os seus mandamentos com amor. Mandamentos não salvam, mas é uma demonstração de nós permanecer no amor. Porque se você não guarda os mandamentos de Deus, se não obedece, você está frustrando a graça de Deus em você. E eu não quero frustrar a graça de Deus em nós. Então, por isso eu estou aqui a te chamar a atenção. A nossa esperança deve estar totalmente na graça de Deus, que é Cristo, como diz 1 Pedro 1:13. Por quê? Porque devemos permanecer na graça. Hebreus 12, 28. Devemos preservar a graça e não deixar ninguém nos excluir dela, que é da graça. Somos chamados segundo Cristo, através de quê? Da graça. A graça cresce em nós cada vez mais em função de quê? Da fé e do amor. Da fé e do amor. Mas as pessoas dizem que não podemos pecar porque estamos no tempo da graça.
Meu irmão, a graça é a capacidade de Deus, o amor de Deus para você não pecar. Ele te fortifica. A graça está de braços abertos, dizer: vinde a mim, tu estás cansado, eis que tua porta e bato. A graça é o evangelho que está a ser pregado, porque o evangelho é de graça, e é a graça, é o amor. Você não merece. O teu esforço é em vão para ter a graça de Deus. O teu esforço é em vão. A tua eloquência é em vão. Os 2 anos de cristianismo é em vão. O teu título de teologia é em vão. Nada vai te salvar senão a graça de Deus. Porque a salvação é pela graça. E como é que eu permaneço na graça? Olha, vou te contar um segredo. A graça também se multiplica. A graça também se multiplica. Esse é o escândalo da graça. Como assim? Sim. Até os dons que Deus nos dá por medida da cor da graça de Deus, porque a graça é multiforme. Como que ela funciona? Vamos lá ver. A graça é como uma energia. Em casa podemos usar o ferro de engomar, a televisão. Neste momento estou a usar energia a partir do meu computador. Então, a graça é a energia que através dela muitos setores da nossa vida se beneficia, é favorecido. Mas para você se beneficiar da energia, tem que estar conectado. Para a lâmpada acender, tem que estar conectada. A lâmpada por si só não vai acender. Se você não está na videira verdadeira, que é a graça, não está conectado, vai secar. E vai se jogar onde? No fogo. Então, a graça é a videira verdadeira que é Jesus Cristo. A graça é a energia, onde cada um de nós vem e liga para se beneficiar da multiforme sabedoria da graça. E como nós vamos multiplicar a graça? Através da humildade. Jesus nos ensinou no livro de Filipenses. Deixa eu te mostrar aqui no livro de Filipenses. Filipenses 2, glória a Deus. Olha que diz no verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Aí ela começa. Como é que eu vou ser cheio de graça? Aqui, no 8. E achando de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E o que Deus fez? Ele exaltou. Então, quando nós lemos o livro de Tiago, quando lemos o livro de Tiago, no seu capítulo 4, no seu verso 6, vamos dar conta que Deus faz o quê? Deus dá mais graça a quê? Aos quê? Aos humildes. Diz, antes, Deus dá mais graça. Maior graça ao quê? Aos humildes. Então, como é que eu vou ampliar a graça de Deus na minha vida? Através da humildade que eu tenho diante de Deus e dos homens. Quanto mais eu ser humilde, mais Deus me dá graça. Mas eu fluo na graça. Por isso é que você vê que há pessoas que têm mais graça do que os outros. Sim. Porque quanto mais humilde eu for, mais graça eu tenho. Mais favorecido eu sou. Diz assim, antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste ao soberbo e dá, porém, graça aos humildes. Não parou por aí, o Pedro também falou disso.
1 de Pedro, no seu verso, no seu capítulo 1, não, capítulo 5, tá certo, 5, capítulo 5, verso 5 diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo vos exalte. Está vendo que Jesus ensinou a partir do livro de Filipenses. Nós temos, e o Pedro e Tiago falou aqui, ele se humilhou e Deus que ele exaltou. Então, se você se humilhar, Deus vai te exaltar. O que está a faltar em muita gente é a falta de humildade. Somos orgulhosos e não queremos ser humildes. Porque a graça é edificadora. E a graça superabundou. A vida abundante que você precisa está na graça de Deus, que é Jesus Cristo. Amém? Quem está na graça não pode andar em pecado. O fim da lei é Cristo, que é a graça. E a lei foi uma ponte Jesus é a sombra, mas agora veio o Senhor e manifestou-se para que nós possamos andar nela. A salvação é pela graça, não é pelas obras, não é por muito ir na igreja que vai ser salvo, não é por ser diácono que vai ser salvo. Não é por ser intercessor, corista ou levita, como se diz aí. Não é pela graça. Somos salvos pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Então, meu irmão, a graça está disponível para você. Reconheça essa graça. Responda essa graça, obedecendo ao Senhor Jesus, que disponibilizou a graça para nós vivermos nela. Hoje nós ficamos por aqui. Mas quero te fazer um convite. O Rei da Glória, o Evangelho da Graça, o dono da graça, a graça do nosso Senhor Jesus, que está disponível para todos os homens. Não importa o teu estado, não importa em que estás, em qualquer denominação religiosa que estás, o mais importante é você ser salvo pela graça. É você reconhecer a graça de Deus na tua vida a favor e merecido. Você não merece, mas Deus nos deu uma oferta que não merecíamos. Nos deu uma oferta da salvação. Então venha a Jesus. Sirva a Jesus. Você que está distante, fora dele, está aí no mundo fora, achar que não mereces, achar que Deus não existe, meu irmão, Jesus já fez tudo, não vai voltar a fazer nada. A redenção já foi feita por Jesus. Agora, você deve reconhecer esta graça está disponibilizada para todo homem. Vem conforme está. Vem conforme está. A graça vai te fortificar você enfrentar os demônios que não vêm te atacar à noite, o feiticeiro que não vem te atacar à noite. Vai te fortificar você a deixar a prostituição, o vício da pornografia, o adultério, a fornicação, vícios, o orgulho,
a soberba, a amargura, a ira, a raiva, o ódio. Esses são pecados silenciosos que muitos de nós que achamos que somos, não temos, e achamos que vamos ir para o céu, não vamos ir. Achamos que somos cristãos. Eu já tenho dito que a palavra diz. Eu tenho dito que a palavra diz. Está na palavra, é sinônimo lá. Tiago 3, 13, 14, 15. Que ódio, rancor, mágoa, mentira é do diabo. São pecados silenciosos que estão matando muita gente, está levando dentro do inferno. Pessoas que odeiam o irmão, odeiam o vizinho, odeiam colegas, têm rancor e acham que vai para o céu. Se Deus não habita no teu coração, como é que Deus... meu Deus. Vem na graça, vem. Vem conforme você está. Entrega-te a Jesus. E deixa Ele mudar você. Entrega tudo. Não vai só porque não, eu posso ir na igreja assim, essa parte Deus não vai tocar, não. Deixa Deus tocar em tudo. Dá tudo. Tira o orgulho cristão, tira o orgulho religioso que está te cegar e fazer com que você não alcance a graça, que você não desfrute da multiforme graça. A energia está ali. Não usa só para carregar o telefone. Usa também para quê? Para aquecer a tua água. Hoje também se usa energia para cozinhar. Então é a graça. Áreas que você pensa que não puder usar graça, usa graça também em algumas áreas da tua vida. Todas as áreas da tua vida, usa graça. Para a finança, para a salvação, para o arrependimento. Usa a graça de Deus em toda a área da tua vida. Na tua formação. No teu local de trabalho. Usa a graça de Deus para a tua vida. Ela está disponível em todas as áreas da tua vida. Ela é multiforme. Não é só para a salvação. Está disponível para tudo. Vai te favorecer em tudo e em todas as áreas da tua vida. Deixa eu te dizer que a graça é Jesus Cristo. Ele nos chama. Está te chamar hoje. Esquece o engano. Que dizem que não, porque estamos na graça, vamos pecar. Não. A graça é capacidade para nós permanecer na fé, obedecendo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê a capacidade de você desfrutar da graça de Deus na tua vida. O arrependimento é a chave que te liberta da ignorância. Em nome de Jesus. É o primeiro passo para você alcançar os outros passos. Em nome de Jesus. Amém.